O Santos voltou a vencer depois de 4 derrotas seguidas, e eu poderia fazer o vídeo no seguinte tom: "Que alegria, santista! Dia feliz, o Santos volta a ganhar, volta ao G4 nesse momento", mas também posso fazer o seguinte vídeo, na seguinte pegada: "O futebol ainda não agrada, o futebol do Santos, alguns jogadores seguem mal, a preparação física é um problemaço. Não fosse uma falha grotesca do goleiro do Goiás, talvez a vitória não saísse, e a coletiva do técnico do Santos me deixou apavorado". Acho que terei que escolher a segunda opção de vídeo. Dê o like aí, se inscreva, ative o sininho, vamos rumo a 200 mil inscritos por aqui. Bom, vamos lá, tô deixando aqui na tela, aqui do rodapé, esse QR Code para você aproveitar dentro do site do Aposta Ganha o bônus de R$ 5. Eu quero conhecer o site, eu quero fazer uma fezinha, então tô deixando para você aí esse link. Eurocopa, Brasileirão, hoje tem um Espanha e Itália na Euro maravilhoso. Você pode conferir as odds supremas, é o site com as maiores cotações do Brasil. Para se divertir, galera. Aposta não é investimento, é diversão. Pagou as contas, aquele dinheirinho que não vai atrapalhar seu orçamento, é ali que você vai brincar, tá bom? Link, você vai direto pro meu link apontando a câmera para esse QR Code aí. Vem pro Aposta Ganha. Ai, ai, ai. Eu estive na Vila Belmiro ontem, vi o jogo, vi as dificuldades que o Santos teve emocionalmente, fisicamente, tecnicamente. Complicado. Mas o Santos venceu. E o Santos correu. E isso é muito importante registrar. O Santos batalhou, o Santos se entregou. Eu confesso a vocês que eu tinha um temor quanto à postura do time, depois de tudo que foi noticiado nos últimos dias aí, em termos de insatisfação de atletas, e acho que eu ainda nem entrei nesse tema aqui no canal, e acho que na sexta-feira, quando rolar a coletiva do presidente Marcelo Teixeira, a assessoria divulgou ontem que na sexta vai haver essa coletiva, a gente vai poder entrar mais nesse debate aqui dentro do canal, porque muito provavelmente esse tema vai ser abordado com o presidente. Questão da logística, das viagens, da contratação do Patrick, de um eventual desconforto que ela tenha causado no elenco, porque você imagina, né? Vários jogadores chegam para o Santos, poxa, reduz aí a pedida, vamos fazer um contrato curto, a situação do clube é excepcional, aí o cara vai lá, faz algumas concessões, fecha o contrato, depois chega o Patrick no meio do ano ganhando 350 pau por um contrato de 3 anos acima do peso. Isso gera um desconforto no elenco, e acho que o presidente vai abordar isso. A história do Marcelinho, filho do presidente Marcelo Teixeira, enquanto o time estava indo de ônibus, ele estava lá pegando uma van de luxo com um amigo até Novo Horizonte e tal. Enfim, e aí eu tinha uma preocupação de que o time ainda estivesse, né, enfim, numa outra rotação, ainda irritado com o que aconteceu e que isso refletisse em campo. Mas a gente viu um time correndo, isso não faltou, luta, entrega, transpiração. Os caras jogaram ontem uma partida com espírito de Série B. Ok, isso precisa ser dito, e está dito. Agora, muitos erros ainda. Ainda é um jogo que tem dificuldades para fluir. Ainda alguns jogadores vêm tomando decisões ruins. Eu posso citar alguns jogadores que ontem estiveram consideravelmente abaixo. Pituca está num nível consideravelmente abaixo do dele. Vi até torcedor na arquibancada. Por que aconteceu, cara? O Pituca desaprendeu decisões erradas, algumas. Pedrinho ontem, mal. Ele tentava, mas executava mal, muito mal, em alguns momentos do jogo. Sherman, o Sherman é o que eu já previa, tá? É garoto, vai oscilar, vai ter bons jogos, vai ter jogos ruins, até encontrar ali o nível de estabilidade. Vai. Então, Juliano não foi tão bem. Teve uma grande chance de marcar no segundo tempo, acabou concluindo mal. Já tinha feito já tinha perdido um gol incrível lá em Ponta Grossa. Então, alguns jogadores eu acho que estiveram abaixo. Mas dentro de um padrão que o time está apresentando recentemente. Tá? É um padrão de oscilação, de um coletivo que não sai muito do lugar e individualidades que também não têm aparecido. Ao mesmo tempo, o Guilherme ontem fez o que pôde, jogou 90 minutos num processo de volta de contusão, correu demais, as melhores oportunidades vieram dos pés do Guilherme. Algumas vezes ele pecava em tentar finalizar quando poderia tentar uma outra alternativa, mas é aquela coisa do cara que entende que eu estou numa fase melhor que todo mundo, eu estou numa rotação melhor que todo mundo, eu vou tentar resolver e ajudar de alguma forma. Mas hoje,
O melhor jogador dessa Série B é o Guilherme. O melhor jogador do Santos nessa temporada é o Guilherme. E ontem, mais uma vez, o Guilherme chamou a responsabilidade em vários momentos. Começou o jogo pelo lado esquerdo, na reta final do primeiro tempo inverteu, foi lá pelo lado direito, porque o Pedrinho já não estava indo bem por ali, a marcação estava encaixada também, e foi o ponto de lucidez desse time. O Furt é o cara que precisa da bola para ele, precisa ser municiado, e vamos falar a verdade, pouquíssimas bolas chegaram para o Furt no jogo, em condição de fazer alguma coisa, ou de fazer um pivô, ou de conseguir uma finalização, um cabeceio. É engraçado que, às vezes, o Santos passa a insistir mais em cruzamento depois do Furt sair do jogo do que quando ele está no jogo. É difícil até de entender. E aí, cara, eu quero falar de outro aspecto que, quando a gente está no campo, quando a gente está vendo o jogo de perto, ele salta mais aos olhos, ele fica mais perceptível. Como esse time tem problemas no aspecto físico. E aí, eu não vou dar uma de gato mestre aqui, não vou dar de superentendedor de qualquer tema, de tudólogo, e dizer para vocês que eu sou um especialista em preparação física, que eu sou formado na área. Não, eu não sou. Agora, eu vendo jogos, percebo que com meia hora de jogo, o gás do Santos acabou. A intensidade do Santos, aquela intensidade que o Santos mostra no início do jogo, ela vai diminuindo rapidamente, de forma acelerada, a ponto de, aos 40 do primeiro tempo, eu gravei esse tempo do jogo. Olhei pro telão na hora. O Santos tinha uma oportunidade de descida em contra-ataque e os jogadores simplesmente não tinham perna para ir. Pega essa imagem. O Santos está com a bola na intermediária, no campo de defesa, começa a puxar para o campo de ataque. Os jogadores, o torcedor fica desesperado porque o time não vai. Já tinha acontecido em Novo Horizonte, só que o inverso, com 20 minutos de jogo, do time ter uma falta no campo de ataque, perder a bola num erro de execução de jogada ensaiada e não conseguir voltar com 20 do primeiro tempo. Ontem, o lance que mais me chamou a atenção dessa falta de fôlego, de queda de intensidade, foi aos 40 do primeiro tempo. Aparentemente, a preparação física desse time tem um problema. O desempenho físico desse time, ele cai muito acentuadamente dentro dos jogos, antes mesmo do intervalo. E aí eu vou voltar em algo dito aqui nesse canal. Eu não vejo os treinos do Santos. Eu não vou ao clube. Cada vez mais é difícil você ter esse tipo de informação. O Santos está até abrindo um pouco mais, sendo justo. Eu não sei exatamente como é a carga das atividades. Sei que não tem treino em 2 períodos, né? Isso é algo que está sendo debatido, inclusive. Os setoristas do Santos estão trazendo, a torcida está tomando conhecimento e está formando o juízo dela sobre isso. E muitas críticas têm surgido. O que eu tenho dito é o seguinte: se você observa que há, em alguns aspectos, uma queda na temporada, e o aspecto físico é um desses aspectos, é preciso mudar talvez o método de trabalho, é preciso despertar para a realidade do momento. Outra coisa, e aí quando eu sempre bato num tema que é delicado para a torcida, tem torcedor que, né, fica chateado. Teve um ontem que falou assim para mim, pô, você critica a Vila, mas vem. Pô, mas é a casa do Santos, ué. É a casa que o Santos tem. E eu acho que o Santos poderia modernizar-se em muitos pontos, inclusive nas suas estruturas físicas. Como estão as estruturas físicas do Santos hoje para recuperação de jogadores, para o acompanhamento físico dos jogadores? O que o Santos dispõe de tecnologia, por exemplo, para evitar lesões, para prever lesões, para recuperar os caras rapidamente? Todas essas perguntas precisam ser feitas. Toda essa reflexão interna precisa ser feita por Marcelo Teixeira e seus pares. Está me chamando muito a atenção como o Santos, com intervalos bem razoáveis entre os seus jogos, se apresenta fisicamente tão mal, tão abaixo. E eu não estou falando só dos experientes, não, porque aí você vai falar, mas também um time que tem Gil, um time que tem Juliano. Não. Estou falando de Pedrinho, estou falando de João Schmidt, estou falando de vários jogadores. É como um todo. O Santos cai de ritmo, de pegada, o Santos deixa de correr ainda no primeiro tempo, como um todo. Isso é grave,
porque nós não estamos nem na metade da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, de tudo que eu vi, o que mais ontem me assustou foi a preparação física. Eu ainda não tinha visto jogos do Santos esse ano em loco na Série B. Vi no Campeonato Paulista. Na Série B ainda não tinha visto. Ontem foi o primeiro. Me preocupou por demais. E acho que esse tema tem que ser, assim, prioridade da comissão técnica, da preparação física, da diretoria do Santos. É preciso entender por que isso está acontecendo. Repito, não estou aqui apontando nada, não estou aqui fazendo tem que reparar isso, tem que mexer aquilo na preparação, tem que trocar o preparador, tem que trocar a intensidade e a duração dos treinos. Eu não sei como é feito o trabalho aí. Não vou dar de mandinar, não vou. Agora, eu estou vendo. O jogo, pelo menos, eu tenho total liberdade, tranquilidade e embasamento para analisar, porque eu estou vendo o jogo. Eu estou vendo a consequência. A causa eu não sei qual é, mas a consequência é o jogo. É a queda de produção desse time fisicamente nos jogos. Então, de tudo ontem que mais me preocupou foi isso. Porque eu sei que a fase ainda é ruim, porque eu sei que tecnicamente alguns jogadores ainda precisam sair da situação em que estão e porque sei que coletivamente esse time hoje tem problemas. O time pegou ontem, mais uma vez, um adversário fechado, com linha de 5 e sofreu para criar. Sofreu. O Carille, na coletiva, se defende lembrando do jogo contra o Botafogo, que é um dos piores times do campeonato. E o Santos foi no bumba meu boi. Contra um time... Você tem dois contextos aí. Isso precisa ficar, né, na cabeça do torcedor. Uma coisa é você pegar um time com linha de 5 e mesmo assim esse time ser frágil, porque esse time tecnicamente é ruim. Aí beleza, apesar de tudo, você vai conseguir ainda machucar, criar, mandar bola na trave, marcar. Porque mesmo botando linha de 5, 6, 8, o time é ruim, o time se defende mal, que é o caso do Botafogo. Outra coisa é você pegar um time que se jogue, que se coloque atrás e que tenha qualidade mínima para fazer isso, como o Goiás, como o Novo Horizontino. É diferente. Então, eu entendo o Carille fazer a defesa do próprio trabalho e usar o jogo do Botafogo como um padrão de comparação para outras linhas de 5 que ele está enfrentando na Série B. Ah, tá vendo? Mas vocês ficam falando que a gente tem dificuldade, ué? Contra o Botafogo a gente não teve. Tá bom, o Botafogo tem uma das piores campanhas do campeonato. O Botafogo, quando pegou o Santos naquele jogo, estava na zona de rebaixamento do campeonato. O campeonato do Goiás é outro. O campeonato do Novo Horizontino, em tese, será outro. Em tese. O Botafogo até deu uma recuperadinha aí. Então, ontem, o Santos pegou um time tecnicamente melhor. Pô, o David Braz era um dos zagueiros do Goiás. Para a Série B, para o nível da Série B do Campeonato Brasileiro, um cara que tem bagagem, que tem experiência, campeão em clube grande, o David Braz. O Santos teve muitos problemas para furar esse bloqueio defensivo. E o Goiás também foi para fazer uma cera. O Goiás, desde o primeiro tempo, fazendo o jogo dele. Cerinha, cozinhando, o jogador pedindo atendimento, esfriando o jogo. Não foi desleal, não deu pontapé. O Goiás foi para segurar o 0-0. Nitidamente, satisfeitíssimo com o 0-0. E aí a falha do Tadeu do segundo tempo foi tudo a perder para o Goiás. Então, contra equipes desse porte, que se colocam assim, e a maioria, ou praticamente todas, que pisarem na Vila Belmiro vão se comportar dessa forma, o Santos tem problemas. E aí eu entro na coletiva do Carille. Vocês me desculpem, tá, Santista, se o vídeo tá com um tom assim, muito... Caramba, muito sinal amarelo. Mas, gente, é o que eu vejo. Eu não posso chegar em casa. É isso que eu falo, que a gente tem que ser honesto, assim, intelectualmente com as pessoas, sabe? Porque eu não posso chegar em casa preocupado e no dia seguinte vestir o personagem aqui do vamos que vamos pra cima e fazer um vídeo só para agradar o seu ouvido. Pô, o Santista estava tão machucado com 4 derrotas, ele agora quer ali um afago, então eu vou fazer um vídeo nessa direção. Pô, não é assim. Eu não toco o meu trabalho assim. Vem a coletiva do Carille e o Ricardo Martins faz uma excelente pergunta para o Carille. Excelente pergunta. Carille, pô, muito tem se debatido aí a sua falta de repertório tático, a insistência num único sistema de jogo. Por que isso ocorre? É porque está faltando peça? E aí o Carille, cara, numa sinceridade que até me surpreendeu e me preocupou, não pela sinceridade, mas pelo conteúdo da resposta, ele diz assim, olha, eu trabalho há tantos anos assim, esse é o meu jeito e acabou.
eu ficaria preocupado. Eu, se dirigente do Santos fosse, chamaria o Carille de novo, eu adoro usar esse exemplo, né? Chamaria o Carille para uma conversa, ou, se bem que, na verdade, quando você contrata o Carille, você já tem que saber disso antes, né? Você já tem que saber disso antes. É um treinador que não varia o seu sistema. Eu chegaria para o Carille e perguntaria assim, Carille, é, tá, mas eu vi tua resposta na coletiva e tal, mas se a gente precisar ali sair do 4-3-3, jogar com 2 atacantes, jogar com 3 zagueiros, povoar mais o meio-campo, assim, você não acha isso possível? Você não acha isso viável? Me preocupa. Eu entendo o treinador ter uma identidade. Carille é um treinador vencedor. Carille fez um ótimo Campeonato Paulista, por exemplo, no Santos. Carille é campeão brasileiro. Carille foi trabalhar fora do Brasil. Eu não discuto a trajetória e o currículo do Carille. Eu respeito muito. Mas eu me preocupo com essa coisa que pode beirar ali a teimosia. Pode ser uma teimosia e pode ser, num cenário até pior, uma incapacidade, eu acho um termo muito forte, mas de fato não conseguir executar outros sistemas de jogo. E eu acho que o treinador de futebol, ele tem que adaptar a sua equipe para aquilo que as partidas pedem. Ter uma identidade, ter um sistema modelo, ok, um sistema prioritário de jogo, mas variações são importantes em função do adversário, em função dos seus próprios problemas internos, com suspensões, com lesões. Então, me pareceu, eu fiquei preocupado quando vi a resposta do Carille. Mas também é uma resposta que reforça o ponto que vários colegas que analisam o Santos têm feito, e eu também. Realmente, esse time não tem variação tática, porque o treinador não está disposto a variar esse time em um momento sequer, uma vírgula sequer, ou não consegue fazê-lo. Não descartem essa possibilidade. Também o Carille diz que cometeu erros. Esse ponto também de sinceridade, né? Ontem o Carille, sincerão, atacou na coletiva. Ele falou, olha, eu errei depois do Campeonato Paulista. Eu errei, eu sei exatamente no que eu errei, eu deveria ter insistido mais. Aí os colegas insistiram também, né, para perguntar. E aí vieram mais 2 perguntas nesse sentido e no final ficou ali mais claro o que ele quis dizer. Na reta final do Campeonato Paulista, depois do Campeonato Paulista, entre o Paulista e a Série B, o Carille teria pedido mais alguns jogadores, mais alguns reforços. A diretoria deu uma segurada e o Carille falou, ok, vamos com isso aí que nós temos mesmo. Convencido pela diretoria de que naquele momento, depois da boa campanha no Campeonato Paulista, não seria necessário reforçar o elenco para a Série B. O Carille temia contusões, suspensões, problemas naturais de um campeonato longo como a Série B. Esses problemas vieram, o Carille não tinha as peças que ele tinha recomendado depois do Campeonato Paulista e ele ficou totalmente exposto. E nisso é verdade. Nisso é verdade. Os desfalques, em nenhum momento este canal deixou de abordar isso e deixou de colocar isso na equação dos problemas do Santos nesses últimos 4 jogos. Os desfalques pesaram. Você perdeu o melhor jogador da Série B, que é o Guilherme, não é só o melhor jogador do time, pesa. Olha a diferença que ele faz. Olha a diferença que ele já tentou, que ele já conseguiu de alguma maneira fazer, jogando um pouquinho em Ponta Grossa e ontem os 90 minutos, ainda sem estar no seu 100%. Pesa, com certeza pesa. E mais, o Carille disse, olha, talvez chegar à final do Campeonato Paulista tenha feito mal a gente. Forte essa declaração, né? Fortíssima. Mas nisso é verdade. E aí é o seguinte, ele fala de talvez ter insistido mais. Poderia ter insistido mais. Mas no final, insistido pouco ou insistido muito, quem assina o cheque e define a contratação é o departamento de futebol. Então, de alguma maneira, essa fala do Carille, ele se coloca como um dos equivocados nessa tomada de decisão, um dos responsáveis. Pô, se a gente não chegou mais reforçado para a Série B, eu tenho culpa, porque eu não briguei mais por isso. Mas a culpa maior é de quem não contratou, e quem contrata é o departamento de futebol. Então ali está uma crítica, não sei, mas ali está um apontamento também ao Alexandre Galo, e em última análise até o presidente Marcelo Teixeira, mas ao Alexandre Galo, que é quem tem que levar ao presidente as ideias de contratação e o presidente libera junto com o financeiro. Ali está uma crítica ao Galo também. Poxa, né? Eu avisei,
O Galo falou: não, tá tranquilo com o que a gente tem aí. Olha aí, ó, quase fomos campeões paulistas, ganhamos o primeiro jogo da final, ganhamos 3 clássicos no campeonato, ganhamos todos os nossos rivais. E aí o Carille, tá bom. Tem uma crítica ao Galo aí, nessa fala. E o Santos vai ter que se reforçar. Porque quando você olhava o banco ontem, por mais que o William Bigode, que tenha vindo do banco, tenha feito o segundo gol, mas o que o Santos tem no banco, né? O Otero também entrou bem ontem. Mas o Santos precisa de mais peças, porque o Santos vai perder mais jogadores nessa longa, complexa, difícil, dura Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não voltei para casa empolgadaço. Voltei com um sentimento de alívio. Quando sai o segundo gol do William Bigode, eu dou uma respirada, assim, é sentimento de alívio. Ontem é uma vitória mais para se aliviar do que para soltar fogos. Mirassol, terça-feira, é outro confronto delicado. Vamos ver como vai ser essa logística, outra viagem distante no interior de São Paulo, né? E vamos ver essa coletiva do presidente na sexta-feira de manhã. Inclusive, é possível que o vídeo do canal na sexta-feira atrase, que eu segure o vídeo, que ele vá depois do meio-dia. Sexta-feira é conhecida como amanhã, popularmente. Estou perdidão. É possível que eu espere um pouquinho essa coletiva e grave o vídeo no início da tarde. E esse vídeo de sexta, de amanhã, fuja um pouquinho do padrão. A não ser que o tema seja outro, né? Que surja algum tema mais forte e eu não fale do Santos amanhã. Mas se o tema for a coletiva, o vídeo vai sair um pouquinho depois. Eu vou estar no de placa. Vou estar gravando de 0 a 10 amanhã de manhã. Na hora da coletiva, eu vou sair da gravação, vou acompanhar a coletiva e vou gravar o vídeo. Se o vídeo for sobre esse assunto. Então já vou avisando aos santistas. Tô curioso. Essa coletiva, para ser justo, ela já tinha sido combinada, marcada na agenda do presidente antes mesmo do jogo de ontem. Antes mesmo do resultado de vitória contra o Goiás. Vamos ver. Continuidade do Carille, reforços, contratação do Patrick, insatisfação do elenco, gente alheia ao departamento de futebol presente nas viagens, a van de luxo do filho dele, do Marcelinho. Tem tanta coisa para falar, o ambiente político do Santos, novo estádio, SAF, olha. Assunto não vai faltar na coletiva de amanhã. Espero que os nossos colegas explorem bem ali a presença do presidente Marcelo Teixeira. E vamos lá, porque a caminhada dura continua na Série B. Vai ser muito duro, Santista, muito duro. Like no vídeo se você ficou até o final. Deixa nos comentários o que você pensou aí do jogo de ontem. Juízo, boa quinta e tchau.